Mais uma vez, boa noite, paz do Senhor. Irmãos, domingo temos culto 7h30 e quarta que vem também. Mas quarta que vem será um culto especial. Chame sua família, convide os seus amigos. Virá fazer o louvor e também ministrar a palavra. Um pastor, ele chama Cadu Ferraz. Ele já trabalhou na SBT, na Globo. Ele tem um testemunho lindo de conversão. Hoje ele é pastor numa das igrejas do pastor Silas Malafaia. E ele estará conosco aqui quarta que vem. Então, eu te convido a convidar alguém para estar com você. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. Quem encontrou, dê um glória a Deus bem forte. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vamos dizer juntos, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Continua apenas eu. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Feche os teus olhos. Mais uma vez inclina a tua cabeça. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença, o teu poder, o dunamis de Deus nessa noite, neste lugar. Senhor, nós ativamos o céu sobre este ambiente, sobre os lares em que essa ministração agora estiver chegando, onde porventura ela for acessada em algum outro momento, Pai. Senhor, envia anjos com tochas de fogo, anjos de guerra para batalhar enquanto estivermos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho. Paralisamos toda atuação de demônios, de espíritos imundos das trevas, para roubar os pensamentos, transformar os raciocínios, sugar as emoções, Senhor. Nós subjugamos tudo aos teus pés para ouvirmos a tua voz essa noite. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você, com o seu coração. E o tema dessa palavra é: não desperdice o seu potencial. Você pode olhar para o irmão bem próximo a você e dizer: não desperdice o seu potencial. Antes de entrar na ministração, eu queria te convidar a uma reflexão. Qual deve ser o tamanho do potencial que você carrega para enfrentar tantas lutas como talvez você enfrenta? Qual será o potencial que você carrega para Deus ter investido pesado na sua vida? Numa sociedade agrária, Jesus vai usar uma imagem um tanto quanto cotidiana, que é a respeito da plantação de trigo. E o trigo amassado, ele tem muitas funções. E Jesus começa a dizer que se o grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus, na verdade, está dizendo isso de si mesmo. Jesus está dizendo que Ele é esse grão de trigo, que precisa morrer. Talvez os discípulos, nesse momento, comecem a pensar nessa hora, dizer assim, mas Ele opera tantas curas, Ele faz tantos milagres, como é bom ter Ele aqui. Eu queria que você pensasse talvez na cabeça de Filipe, de André, de algum dos discípulos que estavam com ele nesse momento e dizer, se Jesus morrer vai ser uma grande perda. Você pensaria isso, sim ou não? Eu pensaria isso, porque por onde ele passa, muitos milagres, ele cura, ele transforma, ele para o caixão em Naim. Mas ele disse, o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Agora preste atenção, ele morreu. O poder que estava restrito em Cafarnaum, em Nazaré, olha o quanto ele se multiplicou e vem alcançando geração após geração, até chegar na cidade em que nós estamos, Miguelópolis, em tantos confins da terra, abençoando tantos milhares e milhares de pessoas. Jesus era um potencial que precisava morrer. Na verdade, ele está falando dele. Mas essa mensagem transfere para mim e para você. E você pode agora estufar o peito, levanta aí o seu corpo na cadeira, levanta o corpo aí. Seja a boca de Deus para quem está ao teu lado, diga assim, você precisa morrer. Pastor, misericórdia, eu quero é viver. Não, você não está entendendo. Nós precisamos morrer para algumas coisas. Senão tudo que Deus tem para nós morre junto. Um grande pregador que o Senhor recolheu, Miles Monroe, ele diz assim, o lugar em que existem as pessoas mais fantásticas é o cemitério. Lá tem empresas que nunca foram abertas pela covardia. Tem ministérios que nunca foram executados porque esperaram o melhor momento. Tem os mais lindos casamentos que nunca foram celebrados por medo de entrar numa relação. O grão de trigo precisa morrer. Existe uma semente, é uma árvore, e eu fui fazer uma pesquisa para entender mais profundo o que Jesus quer dizer e para a gente compreender também o poder de uma semente. Existe uma semente, ela não consegue ser vista assim. Às vezes a gente diz a semente mostarda, mas dá para ver, ela é pequenininha. Mas tem uma semente que chama sequoia. Sequoia. Ela tem de 3 a 6 milímetros, ela é pequeniníssima. Mas que quando ela morre no solo, isso vai ter muito na China, ela vai se levantar uma árvore de 83 metros. Imagine essa igreja aqui, deitada de pé, 3 dela. E a circunferência, para dar uma volta nela, precisa andar 35 metros. Se o grão da sequoia não cair na terra, vai ficar para sempre uma semente. Repita comigo, Deus não me criou para ser uma semente. Semente pode ser bonita, mas Deus não criou você para se guardar. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, na verdade a mensagem principal disso aqui é que eu e você precisamos morrer para o potencial de Deus ser despertado. Nós não temos noção do que Deus tem para nós, por isso que eu comecei perguntando, porque existem algumas dicas de potencial. Por que Moisés é tão perseguido? Por que Paulo?
Por que tantos homens e mulheres da Bíblia foram tão guerreados como Jesus? Era sinal de potencial. Temos que morrer, senão nunca vamos descobrir tudo que Deus tem para cada um de nós. Morrer para quê? Repita comigo: eu preciso morrer para o meu controle. Enquanto você quiser dar as cartas da sua vida, você nunca vai descobrir o que Deus tem para você. Tanto que depois que Jesus disse isso, ele vai dizer assim, no versículo posterior: se alguém me serve, siga-me. Jesus está dizendo: deixe tudo, perde o controle das coisas. Um dia Cristo está conversando com Nicodemos e diz assim: todo o que é nascido de Deus é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, é ser conduzido. Quando é você que dá as cartas, você nunca vai conhecer as cartas de Deus. Quando você quer dar a direção, dizer o que pode e o que não pode, até onde vai e até onde não vai. Quando você quer ter o controle dizendo assim: não, mas tem que ser assim, porque eu aprendi assim, eu cresci, na minha cabeça é desse jeito, ninguém muda. Enquanto você tiver o controle, você nunca vai descobrir o que Deus tem para você. Repita comigo: eu preciso morrer para o meu controle. A gente não gosta de ser conduzido, porque a gente quer ter uma noção de onde a gente vai. Se alguém te chama: vamos ali comigo, você vai dizer: mais onde? E se está demorando, você fala: me fala logo, senão eu vou descer. A gente não gosta de ser conduzido, mas todos aqueles que um dia descobriram o seu potencial tiveram que abandonar o controle da sua vida. Por isso que o salmista vai dizer, capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Hebreus 11, 8 vai dizer de Abraão: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Ele é pai da fé, porque a confiança dele era tamanha de deixar ser guiado e não querer saber o que Deus estava fazendo, nem para onde Deus estava o levando. Você vai ter certeza que Deus está respondendo às suas orações. Quando fica pior, você perde o controle e sai diferente do que você orou. Mas talvez quando tudo dá certo, como você um dia planejou, orou e pediu a Deus, pode ser que não é Deus que está no negócio. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo: eu preciso morrer para as minhas prioridades. Jesus está falando com discípulos e eles estão ficando tristes, porque a visão dos discípulos dele estavam apenas as coisas dessa terra. E um dia em Mateus 6, Jesus vai criticar, ele vai tentar reorganizar a prioridade das pessoas que viviam só preocupadas com o amanhã, não com o amanhã da eternidade, com o amanhã da terra. Muitas vezes até a nossa busca por Deus está focada apenas nessa terra. O que Deus pode me oferecer, o que eu posso ganhar com Deus, quando Deus vai fazer algo por mim aqui na terra. Mas Jesus disse: se alguém quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. Quantos jovens ganharam a sua vida porque decidiram entregá-la para o Senhor? Mas quantos jovens perderam as suas vidas porque disseram assim: eu estou muito novo para servir a Deus, preciso aproveitar ainda, porque esse negócio de batizar muito cedo, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Quando viu, perdeu o que Deus tinha. Abandone, morra para suas prioridades. Cristo, ele vem trazer a mensagem da vida eterna. Cristo vem trazer a ideia de um reino celestial. Cristo vem nos despertar, dizer assim: pare de correr para se manter, pare de correr para pagar as suas contas, pare de correr para trazer apenas pão na sua mesa. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo isso que você anda correndo atrás, o meu Pai te acrescentará. Morte para as prioridades. Eu preciso buscar o reino em primeiro lugar.
Eu preciso pensar mais nas coisas de Deus do que nas minhas coisas, porque vamos ser sinceros uns com os outros. Às vezes corremos tanto para nos manter que quando a gente vê, perdeu noites de sono e ainda assim não resolveu o nosso problema. Só que há uma promessa para quem bota o reino em primeiro lugar, provisão. Há uma promessa para quem faz a obra de Deus. Pode até sair triste, chorando, levando uma preciosa semente, mas voltará com alegria, recolhendo os frutos dos seus feixes. Troque as suas prioridades pelas prioridades de Deus. Mas eu estou sofrendo tanto, a minha vida parece que está de cabeça para baixo. Como eu vou servir a Deus? No reino de Deus só vive quem morre. Repito, no reino de Deus só vive quem morre. No reino de Deus só recebe quem dá. Não, no mundo você, para viver, você precisa guardar a sua vida. No mundo, para você viver, você precisa proteger a sua vida. Mas no reino, para viver, você vai ter que morrer. No mundo, para você ter, você precisa guardar, acumular, proteger com tudo. Mas no reino, você recebe enquanto você vai espalhando. Mude as suas prioridades. Você está sofrendo, vai servir a Deus. Porque no sofá você não vai ter muitas experiências com o agir de Deus. Os maiores testemunhos é de quem saiu triste para uma missão, mas voltou alegre. Os maiores testemunhos é de quem saiu enfermo e teve que orar por gente doente com a mesma enfermidade e ver Deus fazer na vida do outro, mas daqui a um tempo Deus também fez na vida dele. É aqueles com problema dentro de casa, casamento daquele jeito, filhos daquele jeito, mas saiu para servir a Deus, mas voltou com um testemunho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, repita comigo, eu preciso morrer para as minhas prioridades. O que é que você mais deseja? Você está correndo atrás de quê? Pastor, mas eu tenho que correr atrás da minha vida? Tem sim, você tem que pagar suas contas, você tem que manter a tua casa, mas se acima disso tudo não pulsar o teu coração por ver a obra de Deus crescer, ganhar almas e gente deixar de ir para o inferno e ir para o céu, você está com a prioridade invertida. Pastor, o que vai acontecer comigo? Você vai ter a sensação de Salmo 127. Acorda de madrugada, trabalha até tarde da noite. Quando vai ver, está cansado e ainda não deu muito resultado. Pedro pescou a noite inteira, labutou, era sócio, era empresário, entendia tudo de pesca e mesmo assim não deu certo. Posso ter diploma, ser PhD em alguma coisa e mesmo assim chega uma hora que não dá certo. Mas quando Pedro usa o barco para ter uma prioridade em Cristo, Jesus usa o barco de Pedro para ganhar a multidão. Daqui a um pouco tem uma pesca maravilhosa. Não bota a sua vida na frente, não, bota o reino de Deus na frente. Não bota a sua necessidade na frente, não bota as necessidades do reino de Deus na frente. O que vai acontecer é o que Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Repita comigo, é Deus que honra quem o serve. Repita comigo, eu preciso morrer para o meu controle. Eu preciso morrer para as minhas prioridades. Diga, eu preciso morrer para o meu orgulho. Todos nós temos um orgulho. Esquece isso. Todos nós temos um orgulho. Tem uns que estão mais equilibrados, tem uns que foram deixados aos pés da cruz e tem outros que já saíram da cruz. Morrer para o seu orgulho é morrer para as suas desculpas. Porque quando Deus chama Moisés e Moisés diz assim: eu não posso porque eu sou gago, Moisés está dizendo: eu entendo melhor do que o Senhor. Isso é orgulho. É quando Filemão não pode receber o escravo de volta, mágoa porque um dia o deixou. Isso é orgulho. Você não tem noção do quanto o ego, o orgulho, tem te roubado coisas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ninguém quer morrer, ninguém gosta de morrer, mas para viver o potencial,
A semente tem que morrer. Se eu e você entendermos isso mais rápido, nós vamos começar a não só entregar, mas nos entregar. Nós vamos começar a não apenas fazer oferta, mas nós seremos oferta. E aí, talvez pensando que vamos perder, somos nós que estaremos ganhando. Se o grão de trigo caindo na terra, grão de trigo caindo na terra, grão de trigo caindo na terra, de uma maneira consciente. Eu vou morrer para o meu acho, vou morrer para o meu controle, eu vou morrer para o meu ego, eu vou morrer para isso. Vai ser como uma semente caindo na terra. E sabe, irmãos, a terra é um lugar escuro. A terra, ninguém vê. Você não vê ninguém aplaudindo o alicerce, mas você vê as pessoas falando: uau, que prédio. Na terra não se vê nada. Mas é na terra do isolamento, é na terra que talvez ninguém se lembra de você, é na terra que parece que você está sozinho, que parece que está tudo escuro, porque terra fala disso, não se vê nada, está sozinho, está escondido. É naquele lugar que Deus começa a gerar algo, na verdade despertar todo o potencial pelo qual você foi criado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, irmãos, existe na China também, e isso é muito conhecido, chama bambu chinês. Repita comigo, bambu chinês. Não porque você precisa decorar isso, mas só para prestar atenção. O bambu chinês, ele é uma das sementes que mais demora para ver alguma coisa. Mas ele é conhecido porque é fantástico quando ele estoura a terra. A semente do bambu chinês joga na terra. Mês passado, o Miguel na escola aprendeu a plantar o feijão no algodão. Eu creio que todo mundo viu isso. Passou alguns dias o feijão já estava brotando. E eu fiquei pensando hoje, preparando essa palavra, o que é você esperar como a semente do bambu chinês? 5 anos ela não aparece. Imagina se fazer uma plantação em 5 anos não aparece nada. Está lá escondido. Acha que morreu, acha que acabou, acha que... Só que o curioso do bambu chinês é que depois de 5 anos, quando ele rompe a terra, em 6 semanas, ele cresce 35 metros. As pessoas acham fantástico, porque depois que ele rompe a terra, geralmente ele cresce 1 metro por dia. Ficou 5 anos enterrado. Mas na hora que chegou a hora, cresce igual um tibum. Eu declaro que será assim na sua vida. Levante suas mãos. Eu profetizo que no nome de Jesus, tudo aquilo que você entregar, toda morte do seu controle, toda morte do seu orgulho, toda morte dessa independência, toda morte do seu acho, depois que você deixar tudo no solo de Deus, você vai crescer como jamais imaginou. Eu quero profetizar uma unção de Deus que vai despertar tudo aquilo pelo qual Ele te criou para fazer, no nome de Jesus. Nós precisamos morrer. Diga o teu nome, eu vou dizer o meu. Rafael, você precisa morrer. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que o símbolo da igreja cristã é de morte. É bonito uma cruz enfeitada com LED, mas você já parou para pensar que quando se vê cruz está dizendo isso é morte? Esse sempre foi o símbolo do cristianismo. É porque essa religião, se pudermos dizer assim, ela só se entra para quem está disposto a morrer. Não é quem está disposto a ganhar, é quem está disposto a perder. É porque quando eu perco para Deus, quem sai ganhando sou eu.
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, é porque você tem o livre-arbítrio de não morrer. Deus não vai te pegar como uma sementinha e vai dizer: agora eu vou te enfiar na terra. Não. É livre-arbítrio. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, você pode decidir não morrer. Mas a Bíblia vai dizer: fica ele, como que ele fica? Só. Primeira coisa que acontece com quem não morre, repita comigo: não frutifica. Se você não morrer para a sua vida velha, se você não morrer para os seus achos, para as suas mágoas, para as suas justificativas, para o seu controle de vida, se você não morrer, você vai passar a vida inteira conhecendo Jesus, ouvindo Bíblia, mas não vai dar nenhum fruto. O grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas além de não frutificar, vai experimentar o isolamento. Repita comigo: o isolamento. Fica só. Quem está dizendo isso? Senhor Jesus. Você não quer ficar só. Eu não estou falando de relacionamento amoroso. Você não quer ficar só. Você não quer ficar isolado. Morra. Você não quer ver todo mundo frutificando, crescendo na vida, servindo a Deus e você não? Então morra. Morra para o seu eu. Morra para a sua vontade. Nós vivemos a geração mais ególatra, que é a idolatria do ego, que diz assim: eu não concordo com isso. Hoje é a geração que mais sabe. As pessoas sentadas com notebook são os que mais sabem do que aqueles que a vida inteira fizeram alguma coisa. Existem os críticos de plantão que sabem mais do que aqueles que estão fazendo, porque essa geração tem uma opinião. Não concordo com isso, não acho que é bem assim. Você precisa ser feliz. Pensa mais em você. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que você precisa ser feliz, porque a verdadeira alegria está em cumprir o propósito de Deus. Jesus nunca disse: pense em você. Jesus disse assim: se alguém quiser ganhar a sua vida, começa perdendo. Se alguém me segue, tome a sua cruz. Amém? Por isso, meu irmão, desperte-se para morrer. Pastor, onde que eu começo morrendo? Repita comigo: no quarto de oração. Olha para alguém e diga assim: comece a morrer no seu quarto de oração. É porque no quarto de oração ninguém fica famoso, ninguém é visto, lá não tem filmadora. Comece a morrer lá. Tem muita gente que acha que perde tempo, tirar meia hora, 1 hora para orar antes de começar, porque eu tenho muita coisa para fazer. E oração nunca foi perda de tempo. A oração, 10 minutos que você ora durante a manhã, você não sabe o quanto acelera os seus afazeres durante o dia. Mas na verdade, quem entra no quarto para orar é igual aquela semente que dá um tibum na terra para morrer. É porque é a morte da sua ansiedade, é a morte da correria, é a morte da agitação, é a morte de querer fazer as coisas acontecer para ver se você chega tranquilo no final da tarde. E quanta gente que corre desde a madrugada e não chega tranquilo no final da tarde, ou tem a sensação: meu Deus, não adiantou nada, que dia foi esse? Eu até disse que segunda brava. Quer mudar a segunda? Comece morrendo no quarto da oração. Pula da cama no solo. Gaste tempo na oração. Você vai perceber que quanto mais você ora no quarto, da porta para dentro, mais Deus acelera, mais Deus resolve, mais Deus te ajuda nos afazeres da porta para fora. Na verdade, o quarto da oração é como um computador que já vai resolvendo todas as pendências que depois você precisa fazer. Morra no quarto da oração. Mas eu, além de morrer no quarto da oração, eu preciso morrer também
no campo do Senhor. Repita comigo: eu preciso morrer no campo do Senhor. O que significa morrer no campo do Senhor? É um termo que Jesus diz: erga os olhos, os campos estão brancos para a colheita. Morra no campo do Senhor, servindo a Deus. Irmãos, hoje existe inteligência artificial, é tão fácil você fazer uma pesquisa para qualquer coisa. Hoje nós somos a geração que mais tem conhecimento à disposição. Uns dias atrás meu filho veio me perguntar o que era enciclopédia. E eu disse que era um livro que conta as coisas muito mais esmiuçadas, como a inteligência artificial. Eu disse que muitos trabalhos de escola eu precisava ir no centro cultural, porque lá tinha enciclopédias para fazer trabalho. Hoje a informação está muito acessível. Isso quer dizer que todos nós podemos pregar o Evangelho de uma forma como a gente nem imagina. Todos nós temos um pouco de conhecimento da Bíblia que, se levada para uma casa, abrir uma casa de oração, pode transformar o destino de uma família. Decida morrer no campo do Senhor. Você tem um chamado. Deus tem um propósito na sua vida. Se levanta para estudar a Bíblia e para compartilhar esse ensino da Bíblia com alguém. Jovens, adolescentes que estão aqui. Com 14 anos eu comecei a dar estudo. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Não espere chegar um tempo, vá servir a Deus. Homens, se levantem, assumam o posicionamento, o sacerdócio de vocês. Mulheres, a primeira apóstola da Bíblia, a primeira pregadora da Bíblia, do Evangelho, foi Maria Madalena. Não fique esperando o marido de vocês querer servir a Deus, não. Vai servir vocês a Deus. Maria Madalena nem se sabe se era casada. Só não diga que ela é prostituta, porque a Bíblia não fala isso. Mas que desculpa nós temos para não servir ao Senhor? Somos uma geração que temos tanto para dar e às vezes estamos tão confortáveis em receber. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, muitos frutos produzirá. Esse pregador que eu citei há um momento atrás da minha ministração, Miles Monroe, ele disse assim: a maior tragédia da vida não é morrer cedo. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. O que você está esperando para adquirir uma vida de oração? O que você está esperando para ir servir a Deus? Irmãos, na epidemia, os irmãos que não pegaram Covid foram aqueles que mais se arriscaram, indo para a cidade de fora pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus tem compromisso de te guardar enquanto a tua vida estiver envolvida no propósito dEle. Kleber, vou citar o seu exemplo. Eu lembro que houve um momento que o Kleber teve problemas de apagão na cabeça, caía nas ruas, tinha que ir lá a família procurar. Andava com um chapelão enorme, não que hoje não use mais. Chegava de bicicleta lá em casa 10h30, 11 da noite, falando umas coisas desconexas. Eu falo isso para a glória de Deus. Nada com nada. E com um cachorro branco do lado. Quando ele se aprofundou em servir a Deus, e ele começou a ajudar na obra em São Benedito, um brilho, uma alegria voltou. Começou a trabalhar, começou a andar bem vestido. As conversas desconexas sumiram, os apagões da cabeça, os remédios da cabeça desapareceram. E se alguém me servir, Jesus disse, o meu Pai o honrará. Repita comigo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, muitos frutos produzirá. Vou contar o seu testemunho, que eu conto onde eu prego isso. A Carla teve um momento, diante de uma situação da vida de grande depressão, que ela queria morrer.
Ela queria realmente morrer, estava pedindo a morte. Vivendo na casa da mãe, sem nada, totalmente desestruturada. Eu fui visitar ela naquela depressão terrível. Eu disse assim, você precisa de estudo bíblico. E achei uma casa para ela lá no fundo do Sumaré. Ela recebeu aquela palavra. Ela não esperou as coisas melhorar. Só que ela não tinha carro, tinha que ir de bicicleta com barriga. Só parou quando não tinha mais como andar com aquele tamanho de barriga de bicicleta. E Deus mudou a vida dela nesse tempo. Se o grão de trigo não morrer, fique ele só. Mas se morrer, muitos frutos produzirá. Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de morrermos. De morrermos para o nosso eu, para as nossas desculpas, para as nossas justificativas, para as nossas faltas de prioridades. Deus quer que a tua prioridade seja o reino. A maior promessa não está em quem vem à igreja. A maior promessa não está em quem assiste culto. A maior promessa está em quem bota o reino de Deus em primeiro lugar. Como se Jesus dissesse assim, para de preocupar nos boletos, nas contas a pagar, em como você vai comer, beber, vestir. Para de pensar nisso. Não é porque tinha um guarda-roupa enorme como as irmãs daqui têm. E não sabe que roupa vai pôr naquela festa. É gente que não tinha roupa. Jesus está dizendo, para de preocupar com isso. Vamos mudar de prioridade? Busca o reino em primeiro lugar. Tudo isso aí que você anda preocupado, que você precisa, o Senhor te acrescentará. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Irmãos, não sei se alguém aqui teve possibilidade de assistir o vídeo que a Anice foi atropelada mês passado, retrasado. Mês retrasado. Irmão, se você vê as imagens, você fala assim, qualquer um morre. É impossível levantar de um negócio desse. Mas a Anice, com essa idade, não que seja muito anciã, mas com seus cabelos brancos, sem carro, tendo que sustentar uma casa, ela sai para dar estudo bíblico em Miguelópolis a pé. Ah, eu preciso ter carro para fazer a obra. Quem te mentiu nisso? Ela tem família. E ela mais velha que ainda mantém sua família. Mas mesmo assim, semanalmente, ela entra no carro do pastor Abel e vai para São Benedito também pregar o evangelho. Que desculpa nós estamos dando? Todas as suas desculpas talvez estão na sua vontade de ter o controle. Talvez pode se resumir no seu orgulho. Que, como eu disse, todos nós temos. Mas que precisa ser deixado aos pés da cruz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, muitos frutos produzirá. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, por essa causa, eu estou me gastando e muito mais me deixarei gastar pelas vossas almas. Ah, parece que eu estou morrendo de servir a Deus. É porque você está no caminho certo. Ah, estou fazendo a obra de Deus, estou sofrendo. É isso mesmo. É bíblico, eu me gastarei, me deixarei gastar. Um dia num culto, ouvindo um pregador que nós trouxemos aqui na nossa convenção do ano retrasado, o pastor Hernando Santos, ele disse que o servir a Deus, o brilho da glória de Deus é como a sabedoria da vela. Quanto mais ela vai derretendo, mais ela vai iluminando o ambiente. Agora, para que serve uma vela guardada? Não ilumina nada. Mas aquela que quer iluminar tem que se gastar. Deus tem um propósito na sua vida. Qual será o tamanho do potencial que Ele tem para você?
Feche teus olhos, curva a sua cabeça.